Ora então, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um episódio dos Leões em Jogo. Como de costume, cá estamos nós para comentar ahm, a vitória do Sporting frente ao Santa Clara e passagem aos quartos de final da Taça de Portugal. Vamos também comentar o jogo da nossa equipa B, derrota no derby. Vamos também comentar, analisar no fundo a performance dos nossos jogadores emprestados, bem como a análise às prestações das nossas modalidades. Sem mais demoras, Parra, muito bem-vindo. Boa noite, obrigado. Boa noite a ti e a todos que nos estejam a ouvir. E pronto, e basicamente vamos já aqui atacar a análise ao jogo com o Santa Clara. Vitória apenas no prolongamento por 3-2. Um jogo que já sabemos teve muita polémica à mistura, que nós também vamos falar sobre tudo isso. Mas antes de falar da polémica, Parra, olhando para o jogo jogado, digamos assim, uma exibição, diria eu, não muito feliz da nossa parte e gostava que nos comentasses ou que nos deixasses o teu comentário quanto ao jogo. Sim, o jogo até começou bem, gostei do início do jogo. O Sporting, já sabemos que é sempre um campo difícil jogar com o Santa Clara. O terreno também estava a chover, ou teve a chover durante a tarde, portanto, o terreno estava pesado. Sabíamos que era importante uma entrada forte, marcarmos logo cedo. À medida que o tempo ia avançando, sabíamos que o Ravado ia ficar cada vez pior, portanto. eh, Tudo isso impunha-se que tivéssemos uma entrada forte e conseguimos. Chegámos a 1-0, portanto as coisas, o mais difícil parecia estar feito, e de repente o Sporting desapareceu, que é o que não se compreende. O Sporting não conseguiu ter o controle do jogo. Na primeira parte, portanto, deixou-se ainda a empatar ao intervalo, fomos para o intervalo empatados. E eu pronto, não consigo compreender como é que o Sporting não consegue ter o controle do jogo num jogo contra o Santa Clara. Eu até admito que o Sporting tenha jogos difíceis, em clássicos, em derbys, jogos com o Braga, que o Sporting não consiga ter o controle do jogo e que o Sporting acabe por ganhar sem jogar bem. Agora, contra um Santa Clara, Casa Pia, outras equipas todas, eu julgo que não há desculpa. E portanto acho que faltou muita coisa, faltou intensidade, faltou alguma calma na forma de decisão, na tomada de decisão dos jogadores. Muitos passos falhados no meio campo. O meio campo não conseguia segurar a bola, os jogadores muito precipitados. Portanto, aquilo depois que aconteceu, e o Sporting sem rematar a baliza. Portanto, o Sporting, além disso tudo, não estávamos a ser. Podíamos ter aproveitado para rematar de fora, porque a equipa depois já era muito. O futebol, o terreno também já na segunda parte estava a começar a ficar pesado. Para uma equipa que é mais tecnicista, como é o caso do Sporting, mais dificuldade terá, e portanto o Sporting, aquele futebol rendilhado, aqueles passes, muitas vezes também o terreno não ajudava. Portanto, o adversário rapidamente também punha-se todo fechado lá atrás, com as linhas juntas. Sempre possível, já sabemos, alguma situação de lesões, paragens, muitas paragens. Eles próprios também paravam sempre qualquer jogada do Sporting com faltas. Portanto, não conseguíamos ter o controle do jogo, não conseguíamos ter fio de jogo e pronto. E depois aparece o 2-1, que foi com alguma sorte, mas fazem o remate. Lá está, e dou mérito ao Santa Clara, que há que rematar para marcar gols, há que rematar a baliza, e o Sporting não estava a rematar a baliza. Portanto, o Santa Clara chega ao 2-1 e eu sinceramente estava a ver o jogo e não estava a gostar do que estava a ver e achava que realmente o melhor era mesmo sermos eliminados, se confesso. Não me lembro de alguma vez ter desejado que o Sporting tivesse sido eliminado, mas eu não tenho memória curta, portanto já foi uma vergonha para mim termos ido a prolongamento com o jogo com o Paços de Ferreira, quando a equipa B para a Liga 2 ganhou 3-0 em Paços de Ferreira, e o Sporting com a equipa principal não conseguiu eliminar o Paços de Ferreira em 90 minutos. Portanto, eu não queria, acho que era.
era desnecessário um prolongamento contra o Santa Clara para conseguirmos a qualificação e depois para juntar isto tudo ainda vem aquele lance que para mim também veio manchar um pouco a exibição, porque para já foi um lance que foi muita demora na sua análise. Sinceramente, acho que não havia razão para marcar penalti, é a minha opinião. Acho que eh, eu já vi lances desses em penalti. O Sporting já teve no passado penaltis contra si, que eu na altura dizia que era uma vergonha ter marcado um penalti contra o Sporting. Portanto, da mesma forma que eu dizia isso, agora também mantenho a mesma. Acho que não era razão para penalti. Acho que o Sporting não precisava disto para nada. Inclusive, só vem a prejudicar ainda mais no futuro o Sporting, porque só serviu para se montar o circo todo à volta deste lance. Montou-se um circo de que o Sporting é beneficiado, que o Sporting manda nisto tudo, né, como temos já falado, e a verdade é que não é nada disso. Foi um lance que realmente podemos ter sido beneficiados, mas eu sinceramente não vejo grande benefício no Sporting, porque para mim já está decidido o vencedor da Taça de Portugal este ano será o vencedor do jogo entre o Porto e o Nacional, porque o percurso do E o Sporting Benfica agora. dizes, Desculpa, o vencedor entre o Porto e o Benfica, exatamente. Porque certo? nos quartos de final, exatamente. Uhum. Porque este ano, e felizmente nos últimos anos, a polémica das bolas quentes e das bolas frias desapareceu. Portanto, foi só o aleatório. O aleatório fez com que realmente o Porto e o Benfica se defrontassem já nos quartos. O emparelhamento também do Braga nessa mesma equipa também, de quem Uhum. vencer aquele jogo. Portanto, o Sporting calha-lhes um caminho fácil. Jogamos com o Santa Clara, a seguir vamos jogar, iríamos jogar com o Guimarães, mas o Guimarães foi eliminado pelo AFS, portanto, vamos jogar contra o AFS, também é um jogo fácil. Posteriormente iríamos jogar eventualmente com o Torriense, portanto, ou seja, a duas mãos, portanto, caminho aberto para o Sporting ir para a final. E se o Sporting fosse eliminado, pronto, seria o caminho aberto para o Santa Clara e acredito que muito do interesse da Taça de Portugal também se perderam um pouco por já estar duas equipas grandes de fora. Uhum. É que nem sequer teríamos uma final, como acontece às vezes na Taça Liga, nem sequer teríamos uma final de um grande contra o Braga, considerado já Uhum. o quarto grande. Portanto, engane-se quem achar que o Sporting, estando agora a jogar com o AFS e fazendo o percurso normal e fácil para a Taça de Portugal, terá condições de ganhar a Taça de Portugal. O Sporting jamais vai ganhar esta Taça de Portugal. Depois deste circo todo que está a ser montado, não só agora, como desde o ano passado, com a situação do Mateus Reis, e já sabemos do que é que se queixaram tanto o ano passado Sim. da final perdida por eles. Portanto, se for um Benfica Sporting, Deus nos livre o que nos irá acontecer. Se for um Porto Sporting, também não nos vão deixar, claramente. Portanto, basicamente, fiquei chateado. Confesso que fiquei chateado. Como digo, não sou sportinguista, nunca desejei, mesmo com treinadores péssimos que já tivemos, nunca desejei, nunca fui para o estádio com lenços brancos, desejoso do Sporting perder para malar lenços brancos para o treinador. Nunca fico irritado quando o Sporting perde e com azia durante 2, 3 dias, mas nunca me lembro de desejar que o Sporting fosse eliminado, mas desta vez, curiosamente, eu queria mesmo que o Sporting fosse eliminado, porque acho que até era um abre-olhos para o Sporting. Ahm, tivéssemos perdido o jogo nos 90 minutos, portanto o árbitro dava o lance dava pontapé de baliza, ao canto, já nem me Uhum. recordo, e o jogo seguia e apitava-se para o fim e acabou-se. E o Sporting não precisava de continuar na taça, e era um abre-olhos para aquilo que aconteceu com o Paço de Ferreira e com o que aconteceu agora, e se calhar o Sporting encarava esta parte final, esta segunda volta do campeonato, se calhar com outra seriedade que precisamos de encarar, porque temos já um jogo decisivo com o Guimarães, que temos de dar uma resposta já imediata, um, e temos que ganhar custo o que custar. E daqui a um mês, sensivelmente, teremos um jogo decisivo com o Porto, em que também, se perdermos pontos ou empatarmos, também não serve, só a vitória interessa.
E não esquecendo, também, não esquecendo que com este circo todo à volta que o Sporting é favorecido, não esquecendo que na rúbrica que tu fazes e que tens Uhum, feito as tuas atualizações, começámos logo de início com na primeira mão o jogo com o Sporting com o Porto, portanto, o penalti com o Catamo, o Sporting foi prejudicado nesse jogo. Houve um penalti que ficou por assinalar a favor do Sporting. Portanto, o Sporting foi prejudicado em 2 pontos. Estamos neste momento com 5 de atraso para o Porto e se calhar nada disto teria acontecido se na primeira parte o Sporting tivesse tido aquele penalti. Portanto, tudo isto para dizer que este circo todo que anda aqui à volta não está a ser benéfico para o Sporting. Não sei também o que é que hei de aconselhar ao Mister Varandas nem ao Mister Rui Borges o que é que hão de fazer, mas a verdade é que já está numa situação que vamos chegar ao ridículo que mandamos nisto tudo, mas não ganhamos nada, portanto é bastante ridículo, né? uhum. Por isso, não tenho assim muito mais a dizer, Uhum. e aproveito para te passar a palavra. Ok, muito bem. Bom, já abordaste muita coisa, muitos assuntos. Eu começando pelo jogo, o que é que eu gostaria também de acrescentar ao que tu já disseste? Gostaria de dizer que eu acho que parte da exibição menos conseguida da nossa parte, eu acho que também se deve a cansaço, porque estamos a jogar de 4 em 4 dias, há jogadores lesionados, houve jogadores que tiveram também que dar o litro e que vimos claramente que não estavam a 100%. Eu pelo menos fiquei claramente com essa sensação. Então, o Trincão é um dos jogadores que teve Trincão, zero. E claramente, jogou é. 120 minutos e os Sim, 90 minutos jogou a passo. E sim, só o sim. via correr no prolongamento. O E a Trincão quantidade de foi passos que ele claramente um falhou. exemplo. Mas está cansado, tem que sair. Não é ficar lá até aos Certo, 120 minutos a arrastar-se. Mas depois certo. corre no prolongamento. Eu depois não percebo se é falta de vontade, se é cansaço, o que é. Pá, tenho dificuldades em perceber. Pronto, o Trincão é claramente um exemplo. Depois tivemos o caso também do Maxi adaptado à direita, lá está, também ou tiveram que ser feitas algumas adaptações também no ataque pelo facto de nos faltar o Pote, nos faltar ali alguns jogadores, então nos faltar o Kenda, por isso é que o Maxi teve que ser adaptado à direita, o próprio Geni também, não estar. Portanto, houve ali alguns jogadores que se via que não havia grande hipótese, não havia grande banco, ou seja, banco, quero eu dizer, em relação à equipa base, digamos assim, sem contar muito com os jovens, digamos assim. Portanto, acho que isso explica em parte a quebra, porque mais uma vez, depois do que aconteceu na Luz, em que só jogámos durante 25 minutos, o Sporting deste mais uma vez, jogou a primeira meia hora, digamos assim, e depois, de facto, quase que cedemos, ou seja, não é que o Sporting não tivesse bola, não é isso, mas sabíamos claramente que o Santa Clara ia jogar o nosso erro, que foi isso que aconteceu, ou seja, o Santa Clara mais intenso do que nós, ou seja, Sporting com bola, principalmente na primeira parte, foi esse o jogo que eu vi, Sporting com mais bola, mas ainda assim o Santa Clara sempre mais perigoso que nós. E na segunda parte, então, o Sporting teve bola, mas teve menos bola ainda do que comparando com a primeira parte. E de facto, o que tu disseste há pouco também é verdade. Ou seja, o Santa Clara acaba por fazer o 2-1, foram felizes no golo, mas a verdade é que remataram a baliza e tentaram e deram tudo. Mais uma coisa também, o Santa Clara só teve 3 dias para preparar este jogo e nós tivemos 5. Portanto, aí também Menos denota. desculpas. Exatamente, ou seja, aí não houve, do outro lado, não houve desculpas, fizeram-se à vida, digamos assim, para tentar chegar aos quartos de final, que era um objetivo que eles tinham, jogavam em casa, portanto estavam motivados para chegar à vitória. Nós, epá, apesar de estarmos com algumas limitações do ponto de vista físico, de estarmos com muitos jogos já acumulados em cima das pernas, pá, ainda assim exigia-se um bocadinho, dar um bocadinho mais. E realmente, a grande frase e o slogan do Mister Rui Borges, que é quando não houver inspiração, que não falta atitude, a verdade é que inspiração não houve muita e atitude não podemos dizer que tivemos mais que o Santa Clara, porque não tivemos, na minha opinião. E isso quase nos custou a eliminação.
Indo diretamente agora ao lance da polémica e que já muita tinta fez correr, eu gostava de fazer uma análise a este lance imediatamente, ou numa primeira análise, sob o ponto de vista técnico, puramente técnico da jogada. E o que é que eu vejo? Se me perguntarem, se existe infração, existe. Claramente existe ali infração. Tu próprio disseste, há pouco, que não achas que seja suficiente para ser considerado grande penalidade. Certo, posso concordar contigo. Contudo, neste momento, e é isto, e foi isso que eu também achei muito estranho também na comunicação desta semana, até da parte do Duarte Gomes, que realmente não compreendo. E eu, atenção, eu tenho uma grande admiração e estima pelo Duarte Gomes, até conheço-o pessoalmente, para dizer a verdade. Portanto, é uma pessoa que eu admiro bastante e que tenho o maior respeito por ele do ponto de vista profissional. Agora, indiretamente ao lance, estes, estes lances que são analisados pelo VAR, porque um árbitro não se marcam penaltis pelo árbitro de campo por este tipo de toques. Contudo, sabemos que no presente, com o VAR, estes lances são passíveis de grande penalidade, porque um lance destes no meio-campo é falta, logo na grande área também é falta. Portanto, a falta existe da mesma maneira. Sabemos que ali foi um toque realmente ligeiro, é verdade, mas é um toque que acontece e que objetivamente é motivo de marcação de grande penalidade. Agora, e já para não dizer que nós também já foram assinalados grandes penalidades contra nós, como também já disseste, por faltas deste género, em cantos e nestes empurrões e puxões e uma chapada na cara e não sei quê. Portanto, isto, neste momento, marcam-se grandes penalidades assim e não é por ser o Sporting. E porque não nos esqueçamos de uma coisa também, que é importante também frisar. Houve 12 minutos que estivemos à espera para ver se era grande penalidade ou não. Porquê? Porque, Ao jogo. precisamente, ou seja, para o árbitro não era nada, e eu percebo, porque ele nem sequer, acredito que ele nem sequer tenha visto o contacto com o Yulman. Depois, o VAR alerta-o para o facto de haver ali um contacto, mas depois dele ver que há um contacto, foi analisar a jogada toda para procurar a ver se não havia um fora de jogo ou uma coisa qualquer para poder reverter a decisão. Portanto, eu acho que também foi muito por aí que houve tanta demora. E quando o Duarte Gomes vem dizer que objetivamente o VAR enganou o árbitro, eu acho realmente que não podemos estar. Acho que Ou seja, como estão já sob. Esta é a interpretação que eu faço e é apenas a minha interpretação. Mas eu acredito que, de um ponto de vista puramente técnico, o VAR não enganou o árbitro. E, na minha opinião, a decisão final acabou por ser a decisão acertada. Contudo, eu acho que estes organismos estão sob tanta pressão neste momento, incutida pelos nossos rivais, acima de tudo, que de facto, a partir do momento em que este lance se torna um lance polémico, o Duarte Gomes parece ter a necessidade de vir a público dizer: atenção, realmente houve aqui um erro e nisto não pode voltar a acontecer, para ver se tranquilizam quem de direito, não é? Que eu não preciso dizer quem é. Pois, Pronto. eu concordo com o que tu dizes e percebo o que estás a dizer. De facto, se fosse ao contrário, se fosse o Ullmann a pôr os dedos na boca de um jogador do Santa Clara e marcassem penalti, eu Uhum, dizia, pá, isto é uma vergonha, não é penalti. É pá, mas o Ullmann também pôs-se a jeito. Como eu já disse, que o Ullmann também uhum, põe ali a mão, é pá, põe-se a jeito. Pá, tem que uhum, saltar, não pode estar a tocar uhum, no jogador, nem na face. Eu percebo, a mão na face é passível de penalti, tudo bem. No meio campo também, mão na face, é logo, a intensidade aqui não interessa, é o frame. uhum, Portanto, aquilo que me chateia e que me chateou, e se calhar também é um bocado isso que também estás a dizer, é que acho que devia haver mais responsabilidade de
quem anda no mundo dos comentários e estes chamados especialistas que vão falar para os jornais, vão falar para a Sport TV, vão falar para os programas, vários programas que existem da Sport TV, da SIC Notícias, todos os canais, não, não passando a publicidade aos canais, Uhum. mas os vários Sim, sim. canais que existem, a CMTV, todos os canais de desporto têm o seu segmento do árbitro. E quem lá vai, em vez de vir tentar melhorar o futebol, vai ainda apagar o fogo com gasolina. Sim. Porque as pessoas, em vez de informarem, ainda vêm desinformar quando dizem que 12 minutos não é admissível, não é é uma vergonha, realmente é uma vergonha, 12 Uhum. minutos é uma vergonha. Porque é que não se diz a verdade que, aparentemente, é o que se consta, houve uma falha técnica também na comunicação, que pode ter originado em uns minutos. Uhum. Houve a questão de analisar o fora de jogo, que também se calhar não estava fácil de analisar devido a esses problemas técnicos, pode ter falhado a comunicação, enfim. Portanto, facilmente a pessoa percebe que os 12 minutos não foi eles a verem as imagens e a convencerem o árbitro, não, vá, a sério, vai lá ver as imagens, acredita, é penalti, é. Uhum. Não foi isso que aconteceu, mas é o que parece não entender. Parece que 12 minutos foi um absurdo, foi uma vergonha, não pode acontecer, jamais isto pode acontecer. Mas a verdade é que acontecem erros técnicos, acontecem problemas de comunicação. Portanto, se não existissem essas avarias, não era Uhum. preciso o piquete para nada, né? As pessoas que trabalham como piquetes, né? Portanto, estavam no desemprego se não houvessem avarias. Portanto, Pois. como é óbvio, há avarias, existem. Agora, acho que realmente faltava um pouco mais era chamar um pouco à responsabilidade dessas pessoas que vêm falar como especialistas ou experts e que em vez de realmente informarem devidamente, ainda vão lançar mais polémica. Isso é que era de Lamentável. evitar, mas pronto. Exato. O que se pretende é criar aqui o circo que realmente está tudo bem orquestrado pelo Sporting e que o Varandas, os 12 minutos, foi o MBWay que não estava a funcionar. Portanto, quer dizer, uma pessoa agora por MBWay transfere uma quantia num segundo, mas eles acham que os 12 minutos foi uma transação monetária. Portanto, enfim, Enfim, não é vale a sem pena. comentários, sem comentários. Exato. Mas enfim, no fundo, também gostaria de dizer de facto que é o circo está montado, como tu dizes, e já agora, epá, para não me acusarem aqui de facciosismo na análise do lance, epá, não sou só eu a dizer isto, pessoas como Jorge Croado e Fortunato de Azevedo, por exemplo, dizem que era grande penalidade. Portanto, não Exato. sou só eu, Mas não sou só eu com esta opinião. Mas se nós formos dizer isto a mais pessoas, o que é que eles vão dizer? Mas isso foi o jornal do jogo. Pois. Então, mas o jornal do jogo, qual é que é o problema de ser o jornal do jogo? O Porto Sim, também tem. Se está ligado ao Porto, então mais uma razão para o jornal do jogo dizer que não era penalti. sim. Tanto é que no Portanto, dia a seguir o quando, Porto quando o também Var- veio ou fazer um seja, o jornal comunicado a do dizer que isto é jogo uma vergonha. o Portanto, jornal O Jogo veio de encontro àquilo que é o interesse do Porto. Porque exatamente. É isso que eu estava o a dizer. presidente Vilas Boas também diz que é uma vergonha. Portanto, mas Exatamente. é engraçado, porque de Têm de agora de ser tomadas repente, medidas, disse ele também. exato, o Jornal do Jogo foi o primeiro jornal que começou com esse segmento de analisar os lances de arbitragem assim num segmento à parte. Eu Uhum. recordo-me que foi o primeiro jornal a fazer isso. Agora a Bola e o Record também já fazem isso. Sim, Mas de repente o Jornal do Jogo parece que a opinião deles já não conta para nada e o que só sim, conta é as análises da Bola e do Record. Mas pronto. sim, sem dúvida. Sim, mas no fundo é isso, ou seja, muitos, digamos, peritos de arbitragem só vêm para as televisões também confundir e complicar as coisas, ou seja, vêm, no fundo, como é que eu ia dizer, vêm complicar a compreensão dos lances e vêm, no fundo, do ponto de vista de comunicação. Aliás, a própria Sport TV tem feito um trabalho péssimo porque realmente a quente em cima do acontecimento já estavam a dizer lá um comentador que pronto, estava a ver a emissão logo a seguir ao final do jogo que realmente estas coisas não podem acontecer e etc, etc, como partindo do pressuposto que não era, tecnicamente não era grande penalidade. Portanto, a partir Mas, deste momento, e nem sequer era um comentador de arbitragem, era um comentador de futebol. exato.
E aquilo Pronto. que me chateia é, ok, eu percebo, foi ao minuto 90, muita chatice, claro, mas curiosamente também em cima do minuto 90 aconteceu um grande escândalo este ano. Se te recordas, com o Santa Uhum. Clara, que foi o canto, que não era canto, ao minuto Certo. 90, um Sim. escândalo. Mas um dia antes do jogo do Sporting, há um gol marcado do Benfica no São Luís, portanto, com o Farense, em Uhum. que a falta não é falta. Uhum. Portanto, o jogador, e toda a gente sabe que a falta não é falta, mas não houve escândalo nenhum. Porquê? Porque foi ao minuto 13, é por causa disso, é que não há escândalo. Uhum. Para mim não há diferenças. Sim. Ser ao minuto 13 ou ser ao minuto 90. A diferença é que ao minuto 90 já não há tempo para o adversário responder, não é? Sim, sim. Enquanto que ao Sim, minuto sim. 13, sim, havia tempo para o Farense ainda conseguir empatar. Mas sabemos que também, a partir do momento em que o Benfica está em vantagem com o Farense, cedo, também. hum, a coisa acaba por se complicar, por ficar mais fácil. Uhum. Portanto, mas isto para dizer que realmente situações, benefícios que existem também com o Benfica, parece que ninguém gosta de, hum, de alertar ou de. Só Sim, interessa é os benefícios, só conta o que é benefício para o Sporting, o que é benefício para o Benfica e para o Porto não interessa. sim, E exato. hoje o Benfica E é está, isso está a também. jogar e há um penalti muito, muito estranho também, assinalado a favor do Benfica num jogo difícil com o Famalicão. Curiosamente, né? Sim. Mais uma coincidência. Pronto, e também o que eu gostaria de dizer relativamente às críticas e às declarações dos rivais, começando já pelo Porto, de facto. Penso que depois das práticas conhecidas este ano, continuarem a dizer que exigem que estejam tomadas medidas, acho que não faz muito sentido, mas enfim, cada um saberá as estratégias que pretende adotar. Qual é que será a medida para coação do árbitro? Pois, Não essa é? era uma boa Quando questão foi, também quando foi a que, coação com o árbitro de uma televisão que não se desligava, qual é que eram as medidas que tinham de ser tomadas? É isso que pois, de temos que facto, perguntar ao presidente de Vilas Boas. exatamente, Se essa é a calhar descer a primeira questão. divisão, se calhar uma descida de divisão, acho que era uma perda de pontos. Uma perdazinha de pontos, se Não calhar precisavam de perder muitos. nesse Eu, jogo, para mim, por acho que para mim exemplo, bastava perder em 4. Eu até deixava-os com um à frente. sim. Mas pronto, essa é a primeira questão. E a segunda questão é a questão barra comentário relativamente ao Benfica, que ainda estava a decorrer o prolongamento, já tinham lançado o comunicado. Aliás, eu lanço o rap daqui, acho que até deviam alterar a sigla do Benfica, devia-se passar a ser Sport Lisboa e Comunicados, porque realmente é incrível que não acaba o jogo, já está o Rui Costa a falar sobre o que aconteceu, que é uma vergonha, que é inaceitável e inadmissível e que têm de ser tomadas medidas e que vão chamar, como da outra vez fizeram no final, depois da final da taça, que chamavam a UEFA e a FIFA e etc. O Desta que é vez não que- chamaram a Mas, UEFA e a FIFA, foi uma sorte. Sérgio, mas o que é que diziam a nós quando nós perdemos a taça da Liga, com a peitada do Pedro Silva? E o que é Sim, que nos chamavam a nós quando o Ricardo vai para agarrar a bola e o Luizão dá-lhe uma cabeçada no braço e a bola entrou dentro da baliza e o Benfica foi campeão no ano do Trapatón? O que é que nos chamavam a nós? pronto. Era Ah, Calimeres, não era? exato. Mas Sim, quando é ao contrário, já é um escândalo. é um Portanto, escândalo. eu ouvi Sim, muita gente dizer que o futebol está podre. O futebol está podre, o futebol está podre porque o Sporting agora também é sim. beneficiado. Eu percebo. Eu não quero, eu também eu sou o primeiro a dizer, eu não quero que o Sporting seja beneficiado. Agora, eu consigo compreender que no futebol é normal uma equipa de vez em quando ser beneficiada e essa mesma equipa de vez em quando ser prejudicada. A Uhum. mesma coisa acontece com o Porto e a mesma coisa acontece com o Benfica. Pois, E aí sim é que é o tal história que eles diziam: isso depois é tudo nivelado. Agora sim é que é tudo nivelado. O agora é que é Sporting realmente nivelado. é beneficiado num jogo, é prejudicado no outro, no fim é tudo nivelado. Mas eles não. Isto agora com o VAR foi uma chatice, então não é que nivelaram mesmo e o Sporting também é beneficiado de vez em quando? Uma Sim. vergonha. Não, Andamos há 40 anos a ser roubados e agora eles de repente estão prejudicados porque foram roubados uma taça de Portugal. Pá, troca, vamos trocar. A gente entrega-lhes a taça de Portugal, eles devolvem-nos uma taça da Liga, devolvem-nos o campeonato de 2005, devolvem-nos o campeonato de 2016 do Colinho, uhum. do ano do Rui Vitória, que foi o que está aí, né, os jogadores todos a dizerem que foram assediados pelo Benfica para, para perderem com o Benfica e foi um campeonato muito estranho, muitos jogos decididos assim nos últimos minutos com
com autogolos, com penaltis nos últimos minutos. Coisas muito estranhas aconteceram nesse ano, foi um dos anos mais estranhos que eu me recordo. E vamos também buscar o campeonato do Paulo Bento que perdemos com a mão do Rony, que o Rony marcou do Passos Ferreira, marcou um golo em Alvalade com a mão. E nesse campeonato também acabámos o campeonato com um ponto de atraso do Porto. Portanto, com essa mão do Rony tínhamos sido campeões. Portanto, quantos campeonatos é que já temos aqui a mais? Pois. Portanto, Sim, é isso. vamos realmente ao fundo das questões e acho que sim, Pronto. acho que temos que ir mesmo. E no fundo, o que eu também queria dizer era que, de facto, para, como disse o treinador do Benfica, que realmente eles têm uma postura diferente, que os outros choram e que gritam e que pressionam, pois realmente, lá está, é pela boca morre o peixe, porque é o que eles só sabem fazer, é isso. Todos nós conhecemos estas práticas, são mais do que conhecidas, quando não ganham, é o berreiro que nós sabemos, e depois, quando são levados ao colo, como foram muitos dos anos no passado em que foram campeões, nós sabemos como diziam que a culpa é do Benfica e não sei o quê, e todos aqueles slogans que é para tirar areia para os olhos. Portanto, no fundo, no fundo, o que eu queria dizer é, até no futebol feminino vem chorar e fazer comunicados. Depois, quando depois de pressionarem conseguem ganhar uma supertaça, o seu próprio presidente vem dar ali recadinhos ao ouvido do árbitro. Depois de conseguirem o que queriam, que era não perderem também contra nós em casa, já vem pressionar ainda depois do jogo. Portanto, isto vai continuar e nós temos de estar preparados para isto, acima de tudo. Era esta a mensagem Porque o ano que eu queria passado deixar. o presidente Rui Costa é muito previsível, porque o ano passado, se bem te recordas, o Varandas foi na altura do João Pereira, portanto, o Sporting trocou de treinador, como se sabe, não foi por falta de resultados, foi uma coisa que só acontece ao Sporting, que é, estamos tão bem, tão bem, tão bem, que nos vêm tirar um treinador a meio da época. Portanto, isto só acontece ao Sporting, podia ter acontecido ao Porto do Vilas Boas quando estava em primeiro, ou ao Porto ou ao Benfica, ao Porto do Mourinho, ou ao Benfica, ao Jesus, por exemplo. Podiam ter tirado os treinadores a meio da época, mas não, foi só com o Sporting. Há coisas que só acontecem ao Sporting. Pronto, isto não vale a pena perdermos muito tempo com isto. Há coisas que só acontecem mesmo ao Sporting e não vale a pena. Uhum. Agora, a verdade é que de repente há aqui uma mudança de treinador, o Mister João Pereira, as coisas não estavam a funcionar bem, e logo ao mesmo tempo, assim que o Sporting começa a ter exibições menos conseguidas, toca de começar a ser prejudicados. E o Gyökeres, cada jogo que jogava, sofria um ou dois penaltis por jogo e não se marcava nada. Portanto, diziam para o Gyökeres se levantar, levanta-te, mas é, pá, estás para aí portanto, com o VAR bem alinhado, isto era dois, três penaltis por jogo, mas pronto. Uhum. Tudo isto para dizer que o nosso presidente veio fazer um comunicado. E só fez um comunicado. Fez um comunicado a queixar-se da arbitragem. Aliás, nem foi a queixar-se, basicamente foi a dizer que quer ter o mesmo critério, não quer condicionar ninguém, mas quer ter o mesmo critério, quer que haja o mesmo critério, e que o VAR esteja atento também para os outros jogos e não só para os jogos quando é a defesa do Sporting. Portanto, Uhum. houve esse comunicado e o Sporting, a partir daí, portanto, teve uns jogos em que foi prejudicado e depois deixou de ser prejudicado até ao final do campeonato. Tirando o jogo na Luz com o Benfica, que fomos prejudicados, mas felizmente não, não foi por isso que não ganhámos o campeonato. E portanto, os benfiquistas todos, pá, o Varandas é que fez bem em ter feito aquele comunicado com o Sporting. E o Rui Costa é um totó porque não faz comunicados. Portanto, o Rui Costa, ai, espera aí que para o ano vocês vão levar com comunicados todos os dias, 3 vezes ao dia, A manhã, torta à noite e ao direito. jantar. Portanto, Exatamente. e é isto. Bom, e posto isto então, dando por terminado este assunto, vamos então passar à nossa equipa B. Derrota no dia em que estamos a gravar este programa, derrota em jogo no Seixal diante do Benfica B. Parra, qual é que é o comentário que tens aqui a fazer? Um jogo que foi decidido numa grande penalidade também e com duas expulsões para o nosso lado, não é? O que é que nos tens a dizer quanto a estes eventos?
Portanto, eh, tenho a dizer que, de facto, aquilo que eu digo tá, é Escreve-se. credível, escreve-se, portanto, eu digo e as coisas acontecem. Sim, Portanto, como é óbvio, ninguém iria imaginar que o Sporting B, que até é segundo classificado, iria ganhar ao Benfica B que está a lutar para não descer. Como é óbvio, o Sporting teria que jogar três sim. vezes mais para conseguir ganhar esse jogo. O que aconteceu? O Sporting não jogou, não ganhou, não jogou o dobro, portanto, portanto, como não jogou o dobro, há um penalti que aí não há dúvidas, mas gostava só de ir buscar as declarações do nosso Mister, do João Gião, que falou que realmente a primeira parte do Sporting boa e que o Sporting teve sinal mais. E depois há a questão de um lance infantil que deu origem ao penalti, portanto não há nada a dizer, sim senhora, o lance é limpo e não há aqui qualquer questão a falar. Agora, relativamente à segunda parte, entretanto, nada, o próprio Mister disse, não há nada que justifique duas expulsões, portanto foi um jogo agressivo de parte a parte, mas nada justificaria que o Sporting ficasse com nove. Portanto, isto vai acontecer quando o Sporting for jogar com o Benfica ou com o Porto numa final da Taça de Portugal. Sabemos que para ganharmos agora a Taça de Portugal temos que jogar o dobro. Para ganharmos o campeonato, neste caso seria o tricampeonato, com este circo todo montado, temos que jogar o dobro. E o ano passado foi o primeiro ano que eu me lembro que o Sporting foi campeão sem jogar o dobro. O Uhum. Sporting ano passado não jogou o dobro que jogou os nossos adversários, nomeadamente o Benfica. O Benfica Contudo, jogava Parra, a contudo, espaços e o Sporting jogou melhor, mas não jogou o dobro. Portanto, ou seja, nós ó estamos Parra, habituados a ver o mas Sporting desculpa a lá jogar. interromper-te, Sim, sim. mas só para dizer, não jogou o dobro, mas também o Benfica é beneficiado em 6 pontos a nível de Sim, arbitragem sim, e o Sporting exato. prejudicado em 7. Portanto, o Mas o que Sporting, interessa, mesmo não jogando o dobro, sim, o teoricamente Sporting. devia ter mais 15 pontos que o Benfica, não é? Mas pronto. E mesmo não jogando, e mesmo com esses pontos todos, como tu dizes, somos o melhor ataque, somos a melhor defesa, fomos a equipa com mais vitórias do campeonato. Uhum. Portanto, não há a menor dúvida. Já o Mas marcador lá também. está, lá está. Mas o que é que fica? O que é que ficou do ano passado? O Mateus Reis é um pisa-cabeças. Pois. Roubaram-nos uma taça do museu. Já estávamos ali todos prontos para festejar uma taça e Uhum. roubaram-nos. Não, e o próprio presidente do Benfica disse que nem o campeonato era justo. O Nem o Sport- campeonato era justo. Porque eles mandam nisto tudo. Aquilo é gajo só ver, aquilo é só verdes lá dentro, aquilo é só marcianos, é só ETs. Pronto, é isto. Mas enfim. Mas pronto, voltando aqui à nossa equipa B, basicamente mais um jogo em, infelizmente, segunda derrota seguida. Sabíamos que ia ser um jogo que até mentalmente ia ser difícil sair de lá com pontos, né? Apesar de Exato. ser uma equipa que está a lutar para não descer, o psicológico nestes momentos também conta muito. É E derby, é pronto. derby. É derby, é sempre um derby, efetivamente. Mas pronto, seguimos a nossa caminhada, não há motivos para estar a desanimar, e lá está. Também, como já referimos aqui muitas vezes, o importante é continuar a valorizar os jogadores também mostrarem-se e continuarem a evoluir, não é? Exatamente. Portanto, seguimos em frente e é isso que interessa. Muito bem, vamos passar então agora, Parra, aos jogadores emprestados. O que é que tens para nos contar esta semana? Exatamente. Bom, não tenho assim muito, porque, ou seja, o Biel, como sabem, o Brasileirão terminou, portanto não há atualizações relativamente ao Biel. Eh, o Alexandre Brito, o jogo com o Apoel, do Paços com o Apoel, que ia se realizar hoje, foi adiado. Portanto, também não temos novidades, não sabemos quando é que será realizada, eventualmente só amanhã ou outra data, mas para já, portanto, desculpem, o Alexandre Brito continua então com dois jogos, zero golos Uhum. e zero assistências. Depois temos as novidades relativamente ao Diogo Travassos, que foi titular e se foi substituído ao minuto 86 no empate com o Estrela da Amadora por 0-0. Portanto, o Diogo Travassos Uhum. que foi aqui jogar contra defrontar a sua antiga equipa, que o ano passado foi emprestado ao Estrela da Amadora e, portanto, tem 12 jogos, 2 golos e 0 assistências. E por último,
para fechar em chave de ouro, né? O Koba Coendridi foi titular, saiu aos 83 minutos, no empate 0-0 com o Servette, mas esta semana, portanto, o, o brasileiro fez dois jogos, portanto, fez o jogo dia 17 e fez Uhum. um jogo ontem, e portanto, no jogo de dia 17, ganhou 2-1 e o Koba, 2-1 ao Luzerne, e o Koba estreou-se a marcar, portanto, fez um golo, e portanto, tem neste momento a contabilização 21 jogos, um golo e zero assistências. Portanto, são Uhum. estas as novidades, e passo novamente a bola para ti. Muito bem. Muito bem, sim senhor. Fica aqui então feita a análise dos nossos jogadores emprestados. E eu vou, antes de chegarmos ao final do programa, vou concluir aqui com a análise das modalidades. Portanto, no handball, o Sporting impôs-se categoricamente no Pavilhão da Luz, com vitória por 29-37. Com uma entrada tímida do adversário, o Sporting chegou a um parcial de 2-5 e geriu a vantagem durante toda a primeira parte, sem que parecesse ser possível ser alcançado. Os Leões estiveram mesmo a vencer por 9-17, mas o resultado ao intervalo era 16-21. Na segunda parte, o Benfica tentou nova reação, mas sempre que tinha momentos de maior domínio, esbarrava no André Christensen bastante inspirado. Os derbys no handball mostram cada vez mais um desequilíbrio, com 16 vitórias leoninas nos últimos 20 encontros. Kiko Costa foi o melhor marcador, com 11 golos. No hóquei, o Sporting venceu o Sporting Tomar por 3-0 fora de portas. Contudo, foi uma vitória atribulada, visto que Nolito viu o cartão azul logo aos 4 minutos e, de volta à igualdade numérica, foi Rafa Bessa ao desfalcar os Leões. A equipa da casa não conseguiu aproveitar a vantagem e ficaram também reduzidos, mas Danilo Rampulha não conseguiu aproveitar o livre direto. Contudo, os campeões mundiais carregaram no power play e inauguraram o marcador por Nolito e Rampulha também a fazer o 2-0 no momento imediatamente a seguir ao final do power play. O Tomar ficou a lamentar a falta de eficácia ao desperdiçar novo power play no final da primeira parte. Na segunda parte, os Leões voltaram a marcar no bis de Rampulha. No basquete, o Sporting venceu em casa o Vasco da Gama por 89-67. Com uma entrada forte no primeiro período, com vitória 26-16, os Leões construíram uma vantagem robusta que permitiu ir gerindo a mesma durante o jogo. Brandon Jones Jr. foi a grande figura do encontro, com 22 pontos e 12 ressaltos. No voleibol, o Sporting venceu na recepção ao Leixões por 3-0. Portanto, perante um adversário que já tinha derrotado o Sporting esta temporada, o Sporting venceu o primeiro set com parcial de 25-20. No segundo set, o Leixões deu uma boa réplica, vencendo o Sporting nas diferenças por 30-28. No terceiro set, a vitória do Sporting foi clara por 25-19. Portanto, ficou aqui feita então a análise das nossas modalidades nesta semana. Foi um fim de semana limpo, quatro modalidades, quatro vitórias do nosso Sporting. No handball, vitória também categórica na Luz, que prova também que por mais que se faça pressão, às vezes a qualidade sobressai e felizmente conseguimos também granjear mais uma grande vitória no terreno do adversário, e portanto ficamos contentes também por isso. Gostava só de aqui de dizer, depois de tudo o que nós mencionámos, ao nível de documentário, à polémica da semana, digamos assim, na próxima semana vamos voltar também com Liga Real, com o regresso também do campeonato. Vai haver um jogo de Sporting aqui durante a semana, portanto, nós também falaremos sobre isso na próxima semana. Falaremos, analisaremos também tudo o que diz respeito à Liga Real e análise estatística também já para a semana depois do Natal, ali naquela semana entre o Natal e o fim de ano. E basicamente é isso que eu tinha para dizer aqui. Parra, não sei se queres também acrescentar mais alguma coisa quanto a tudo isto. Sim, não vamos de férias, portanto continuamos aí. Para a semana estamos cá novamente, e basicamente aquilo que eu, como para a semana já será dia 29, aquilo que tenho a desejar é a todos os nossos ouvintes sportinguistas boas festas, um bom Natal, aproveitar já e para fazer as despedidas e os votos de Feliz Natal para todos que nos estejam a ouvir, e para continuarem a fazer a ver o nosso programa, a contribuírem com comentários, e aproveito também para desejar a ti também Feliz Natal, e basicamente é isso.
Muito bem. Muito obrigado também. Feliz Natal para ti. Que seja um Natal verde e branco acima de tudo. Sim, sim, com as cores originais do Santa Cláusula Exatamente. e não E com o capitalismo da Coca-Cola. da Coca-Cola, exatamente. E pronto, e é isso. Também faço os teus votos, faço também meus a todos os nossos espectadores. Muito obrigado a todos por estarem desse lado. Votos de um Feliz Natal a todos vocês. E como disseste, para a semana cá estaremos mais uma vez para analisar tudo o que diz respeito ao nosso universo leonino. E portanto é isso. Muito obrigado a todos que estão aí desse lado e mais uma vez, Feliz Natal e saudações leoninas. Feliz Natal, saudações leoninas.